Fala músico, eu sou o Thiago Gomes e hoje a gente vai falar sobre 5 mitos sobre dar aulas de música. Aquelas coisas que você imagina, dar aula de música é ruim por causa disso. Será? Uma aula de música é bom por causa disso. Será? Então fica com a gente para saber quais são esses 5 mitos e para você fugir deles. Roda a vinheta. Mito número 1. Muita gente fala, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Se referindo a que o professor não sabe fazer aquilo, ele fala sobre uma coisa que ele não faz no seu dia a dia. E de fato existem alguns professores que são assim. Professor de música que às vezes não toca tão bem, dá aula de instrumento e não toca tão bem. Mas isso é exceção, gente. O professor de música às vezes fica, como é que eu vou dizer assim, descansado que ele vai ter que ensinar alguma coisa que ele não precisa necessariamente fazer. Mas isso não é um bom professor de música. O bom professor de música é aquilo que ensina, aquilo que ele vivencia, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele sabe que dá certo. E como que ele sabe que funciona e como as coisas que ele sabe que não funcionam para não deixar os alunos fazerem, seguirem um caminho que não vai dar certo depois. Então, assim, se você quer ser professor de música e tem medo de falar, se eu começar a dar aula eu vou tocar menos, cara, isso é mó besteira. Porque se você vai dar 10 aulas por semana ou 15 aulas por semana, você não vai parar de estudar por causa disso. E muitos dias da semana você não está tocando. Segunda-feira é difícil de ter lugar para tocar. Terça, quarta, quinta-feira começa a ter movimentos nas principais capitais. Mas às vezes numa cidade de interior ainda não tem, só tem movimento sexta e sábado. E domingo talvez, olhe lá. Então, se você tiver uma rotina de estudos organizada, você não vai deixar de tocar. Você não vai tocar menos por causa disso. Muito pelo contrário, você vai ter que tocar até mais para você tirar as músicas que os alunos pedirem, para você experimentar aquilo que eles estão sugerindo também. Então o professor de música toca bem, sim, se ele for organizado, porque um músico de performance também pode tocar mal. Tem muito músico aí, enfim, em grandes bandas, em grandes trabalhos musicais que tocam feijão com arroz. E é isso, significa que ser músico é tocar mal? Não. Então ser professor também não é tocar mal, desde que você se organize e que você não fique com essa muleta de poder ensinar algo que você não faz. A gente tem que dar aula daquilo que a gente sabe, então daquilo que a gente já vivenciou e vivencia até hoje. Então o professor de música sim, toca bem, sim, e pode continuar tocando em alto nível, e pode até tocar muito mais do que muita gente que vive só de tocar por aí. Mito número 2 sobre dar aulas de música. Professor de música ganha pouco. Será que ganha mesmo? Existe um mito no Brasil, um mito na verdade não, é uma verdade no Brasil de que professor ganha pouco. Professor é pouco valorizado, é uma profissão pouco valorizada e eu acho sim que deveria ser muito mais valorizado porque o futuro da nação depende da educação. Se a gente tiver um povo bem educado, a gente vai criar oportunidades, não só de crescimento, pessoal, mas crescimento profissional mesmo das pessoas. Eu acho que os professores deveriam ser muito mais valorizados. Mas quando você fala em aulas de música e dá aulas particulares de música, é o lugar onde a música paga melhor ao músico por hora. Se você vai fazer um show de R$500, olha só, um cachê de R$500 hoje não está tão fácil de ganhar assim. Muitas vezes você tem que fazer 10 ensaios. Aí se você fez 10 ensaios de 3 horas, são 15 horas da sua vida que você gastou para fazer aquele show de R$500. Aí no dia do show você pega uma van para ir, uma van para voltar numa outra cidade, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, já são mais 6 horas. 6 horas, mais as 15 do ensaio, já 21 horas. Vai contando aí. Vamos supor que o show é de 2 horas, tá? Então você tinha 15 horas de ensaio, mais 6 de deslocamento indo e voltando para o show, já são 21. Mais 2 horas de show, 23. Se você gastar 1 hora para montar o palco, 24. E se você gastar 1 hora para desmontar o palco, 25. Então são 25 horas que você está gastando para fazer um show. Se você ganha R$250 para fazer um show para trabalhar 25 horas, você está ganhando R$10 a hora. Se você está ganhando R$500, um cachê maneiro, para fazer um show em que você gastou 25 horas, é o dobro, São R$20. R$20 por hora. Gente, R$20 por hora não ganha um professor de música. Um professor de música ganha muito mais do que isso. 30, 40, 50, R$120 por hora de aula numa grande cidade.
tá? Então, você acha que está fazendo um grande negócio, fazendo um show por R$500 de cachê, mas, cara, não é. Só que não, entendeu? A hora da aula você tem um pouquinho de planejamento, às vezes você tem que tirar uma música ou outra, mas você sentou ali, acabou a aula, acabou aquele horário, acabou. Você ganhou o seu dinheiro. Você não tem que se transportar para lá, transportar para cá, passar som, não passar som, às vezes ficar em condições ruins de transporte, na estrada, correndo riscos, né, de colisão, enfim. Então, isso é mito, de que o professor de música ganha pouco. Na verdade, ele ganha muito mais do que o músico de performance, de palco, de show, né? E aí você fala, Thiago, eu não quero deixar de fazer show. Claro, eu amo estar em cima do palco, fazer show. Mesmo que eu ganhe menos, eu não quero deixar essa profissão. Beleza, mas, cara, tem alunos, né? Grandes músicos que tocam com grandes artistas que eu conheço, inclusive já fui aluno de um desses grandes músicos por aí, que dá aula segunda e terça. Dá aula, pega de 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas, no outro dia também de 8 da manhã às 8 da noite, mais 12 horas dando aula, segunda e terça, quarta, quinta e sexta se dedica à vida, né, de prática de músico, né, de subir nos palcos, de tocar, de ensaiar. Então, você pode perfeitamente reservar 2 dias ou 3 da sua semana para você dar aula e os outros dias você reservar para tocar. Você vai ganhar muito mais nesses dias que você dá aula, você vai perceber isso mesmo. Pela sua entrega de trabalho, pelo tempo que você tem que, né, estar disponível para dar essas aulas, muito menos tempo em relação ao que você ganha. E você ganha muito mais. Então o professor de música ganha muito bem mesmo. Se você cobrar um valor que gente, olha só, voltando aqui, R$100 por mês é um valor muito barato. Muito barato. Nos interiores do Brasil, muita gente consegue esse valor. Nas capitais você consegue 250, 350, 400, R$500, tá? Depois liga aí para as escolas de música de São Paulo e Rio de Janeiro, que você vai saber o preço que elas cobram. Agora vamos colocar um valor intermediário, que seja R$200 por mês. Se você tem 20 alunos, são R$4.000 por mês, dando 20 horas de aula por semana. Você pode ter 10 alunos na segunda, 10 alunos na terça. Trabalhando segunda e terça, R$4.000. Tá ruim? Não, né? Tem gente que trabalha a semana inteira e não ganha isso. Então, o professor de música ganha pouco é mito. Terceiro mito sobre viver de dar aulas de música para dar aula de música tem que saber muito. Eu não estou pronto ainda, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ter um diploma. Gente, de nada adianta você ter um diploma de músico, ou de licenciatura em música, ou de bacharelado em música, ou um diploma de um grande conservatório, uma grande instituição. Nada disso vale se você não cria conexão com o seu aluno. O aluno que paga melhor, que fica mais tempo com você, ele quer aprender o que ele quer aprender, ele quer se conectar com o professor, ele quer dar um match ali, né, para você, meu professor sabe o que eu gosto, né, de aprender, então ele já traz coisas que eu vou me interessar. Isso é que importa, porque para você dar aula particular não precisa de diploma, não precisa fazer faculdade. Você sabe um pouco de música, você tem jeito para ensinar, né? Gosta de ensinar, de passar os seus conhecimentos. Você entende o que o aluno quer aprender e você ensina para ele o que ele quer aprender. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Eu sabia no violão os acordes maiores e os acordes menores e algumas músicas, né? E aí comecei a dar aula para o primeiro aluno, comecei a tirar músicas que ele me pedia. E aí fui ensinando, fui criando meu repertório, fui aumentando o meu repertório, fui estudando, né? Aí entrei para um curso livre de música, numa escola de música aqui no Rio, fui aprendendo mais de teoria, mas teoria musical é o que eu menos ensino, quase nada. O que eu mais ensino é prática, é tocar, acordes maiores, acordes menores, acordes com sétima, o solo da música tal. Muitos alunos não querem nem treinar a escala, ele quer treinar, fazer o solo daquela música, né? E às vezes o professor, não, você tem que aprender a escala maior, a escala menor, tem que aprender os 7 modos gregos, depois você vai aprender a solar. Não, gente. Se o cara quer aprender a fazer aquele solo daquela música, você vai ensinar ele a fazer aquele solo daquela música. Você não precisa ensinar a ler partitura, você não precisa ensinar nada muito profundo. A maioria das dúvidas das pessoas, a maioria das coisas que as pessoas querem aprender são coisas básicas, são coisas simples, né? Tem uma história muito engraçada de quando eu estava na escola de música e um professor falou assim, cara, tinha um aluno que veio aqui, fez o primeiro semestre de violão. Eu dei vários estudos para ele de violão clássico, ensinei um monte de coisa lá, e ele foi aprendendo, tirou tudo, cara super dedicado. Chegou no segundo semestre, aí eu passei uns exercícios, ele não fez, aí uns ele fazia mais ou menos, de repente o cara sumiu, desapareceu, e um dia ele voltou para ter aula. Aí falei com ele, pô, fulaninho de tal,
Esse é um professor me contando, né? Lá na escola que eu estudava, a Escola de Música Vila Lobos. A gente estava lá tomando um café e o professor contando. Aí ele voltou e ele falou assim, pô, fulaninho de tal, notei que você tá meio desanimado, o que aconteceu? Ele falou assim, sabe o que é, professor? Eu vim aqui para a escola de música, me matriculei, fiz aula de teoria, de história da música, de estética musical, fiz aula de violão clássico, só que na verdade o meu sonho aqui era tocar essa música aqui da minha igreja. Aí ele mostrou a cifra pro professor, o professor olhou a cifra, pô, Ré menor e Lá menor, o tempo todo. Ele falou, ó, Ré menor faz assim, Lá menor faz assim, faz a batida, tá, aquela batida clássica. O cara abriu um sorriso de orelha a orelha e falou assim, era isso que eu queria. Foi embora e nunca mais voltou. O cara estava há um ano estudando um monte de coisa, ele só queria aprender uma música da igreja dele. E nessa época não tinha YouTube, não tinha como você aprender pela internet. E aí ele foi para uma escola de música fazer um curso de violão clássico para poder aprender aquilo. Você imagina? Então, os alunos eles querem aprender isso. É muito mais simples, os interesses das pessoas são muito mais simples do que você imagina. Não precisa faculdade de música, não precisa curso técnico de música, diploma, de nada. Basta você ter boa vontade, gostar de ensinar aquilo que você sabe, saber o básico, né, claro, de música, e você vai se desenvolvendo de acordo com o que os alunos vão te solicitando. Você vai estudando mais, vai aprendendo mais. Com o dinheiro que os alunos vão te pagando, você pode pagar aulas para você mesmo, cursos para você evoluir como músico, e assim você vai crescendo e compartilhando seus conhecimentos. Beleza? Mito número 4. Dar aulas de música é muito difícil. Ah, Thiago, eu não sei o que ensinar. É muito complicado, tem que ensinar teoria musical. Eu já falei um pouco sobre isso. Mas, gente, as dúvidas das pessoas são as coisas mais simples do mundo, tá? E aí eu te pergunto, você já perguntou ao seu aluno o que ele quer aprender? Você começa a dar aula para o cara e já sai ensinando alguma coisa. Não, peraí. Primeira coisa que você tem que saber, quem é o aluno, da onde ele vem, em que estágio ele está e aonde ele quer chegar. E o que ele quer aprender. Fulaninho de tal, o que você quer aprender com música? Você gosta de música? Você gosta de quais artistas, de quais músicas? Por que você quis fazer aula de música? Ele vai te dizer, vai te dar todas as respostas. Todas as respostas o seu público te dá, né? E se você, por exemplo, está no Instagram, né, e você quer conhecer o seu público, quer saber se as pessoas gostariam de fazer aula de música contigo, pergunte a elas. Abre um stories, abre uma pergunta, uma enquete, sim ou não. Você gostaria de fazer aula de música, sim ou não? Né? Aí a pessoa vai te dizer, você gostaria de fazer aula de violão? Por exemplo, eu dou aula de violão, você coloca o seu instrumento, sim ou não? As pessoas vão te responder. Gente, falta muito a gente perguntar para as pessoas o que elas querem na música. E a gente criar aulas de música que atendam aquilo que as pessoas querem. Simples assim desse jeito. A gente quer inventar a roda, né? Inventar a pólvora de novo, criar mundos e fundos, mas na verdade a gente precisa só perguntar para a pessoa. E aí, o que você quer? Quanto você pagaria? Ah, não sei quanto cobrar. Quanto você pagaria por uma aula de música? Você bota lá uma enquetezinha A, B, C, D, 100 reais, 200, 350, 400. Aí você vai saber se as pessoas pagariam, as pessoas que te seguem no Instagram, quanto elas pagariam para fazer aula contigo. Tudo que você quiser saber, pergunte às pessoas, mesmo que elas não sejam suas alunas ainda. Se elas já são suas alunas, melhor ainda, pergunta o que você quer aprender, tá? Dar aula de música é muito mais simples do que você imagina. Se trata de conexão, né? E de cumplicidade, de você transformar uma hora da semana daquela pessoa na melhor hora da semana dela, de modo que ela fique esperando para chegar na semana que vem para ter aquele horário contigo de novo, beleza? Mito número 5. Gente, preciso ensinar partitura. Como é que eu faço para ensinar partitura para um aluno que não quer aprender partitura? Cara, é muito simples. Se o aluno não quer aprender partitura, não ensine partitura. A música não está atrelada à partitura. A música não está atrelada à cifra. A música não é um pedaço de papel. A música é um som. Ensine o aluno a sentir, a ouvir a música, a conseguir executar uma música que ele ouviu. Música é som, então não é a partitura, tá? Se o aluno não quer aprender partitura, não ensine. Se o aluno não quer aprender a fazer solo, não ensine. Se ele quer aprender a tocar acordes, ensine a tocar acordes. Se o aluno quer aprender a cantar bossa nova, ensine bossa nova. Se o aluno, mas eu tenho que ensinar música clássica, porque a verdadeira música é a música clássica europeia. Quem foi que disse que a verdadeira música é a música clássica europeia? É a música dos índios que viviam aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, não é música? E as músicas dos africanos, né, que vieram para o Brasil e construíram samba e construíram tantos estilos musicais incríveis que a gente tem aqui no Brasil, jongo, chorinho e tanta coisa que a gente tem, né, vieram das tribos africanas. Isso não é música? E o jazz que foi feito também com a mistura da música europeia com a música africana.
Não é música? Então só se aprende música como se aprendia na Europa? Gente, vamos quebrar essas barreiras. Pelo amor de Deus, a história do mundo não é a história da Europa. A história da música não é a história da música europeia. A música é muito mais ampla do que isso. Então a gente não precisa ensinar partitura, certo? Lá nas tribos indígenas do Brasil não se ensina partitura. Nas tribos lá da África não se ensina partitura. E a gente pode muito bem aprender música sem partitura. Se o aluno não quer aprender, não ensine, tá? Se ele não quer aprender música clássica, não ensine música clássica. Se ele não quer aprender rock, não ensine. Ensine aquilo que ele quer aprender. Pergunte a ele. Esses foram os 5 mitos, né, sobre viver de dar aulas de música. Se você tem algum comentário para mandar, se você discorda, manda aí. Se você concorda também, manda aí embaixo. E aí, gostou do vídeo? Gostou desse conteúdo? Então, cara, se inscreve no canal, clica aí no botãozinho vermelhinho no inscrever-se, dá um joinha nesse vídeo porque ajuda a gente a transmitir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se você quiser conhecer os nossos livros, ó, Vivendo de Música, por incrível que pareça, tá à venda lá no nosso site. E também Fala Músico, como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira, com frete grátis para todo o Brasil. É só você entrar no nosso site loja.falamusico.com.br/livros. O link está aqui na descrição, é só você clicar lá e garantir o seu. Tem versão física, que chega no conforto do seu lar, com frete grátis para o Brasil inteiro, e tem a versão digital, que chega no conforto do seu e-mail. Clica lá para você garantir esses livros e crescer na sua profissão como músico. Viva a música!